O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu início nesta segunda-feira ao julgamento de duas ações que visam a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, representante do Partido União Brasil. Tanto o PL quanto o PT uniram forças nesta ação com o objetivo de cassar o mandato de Sérgio Moro. Olá, eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. O advogado do PL Paraná, Bruno Cristaldi, foi o primeiro a se manifestar, alegando abuso de poder econômico e apresentando suposto indício de corrupção, triangulação de recursos e Caixa 2. Por sua vez, o advogado do PT, Luiz Eduardo Pittinin, ressaltou a existência de limites tanto para o início das campanhas quanto para os gastos durante o período eleitoral, além da preocupação do PT com o uso adequado do dinheiro público. Por fim, o advogado de Sérgio Moro, Gustavo Guedes, que foi o terceiro a se pronunciar na sessão, refutou completamente e destruiu as teses apresentadas pelos advogados do PT e PL. Veja. Esse caso trata de uma AIG que tem um histórico de fatos que levam a uma série de enquadramentos. Eu vou passar brevemente por eles para não cansar vossas excelências. Nós tivemos filiação do primeiro investigado ao partido Podemos, eventos hollywoodianos de lançamento de filiação, de lançamento de pré-candidatura, todos eles com vídeos profissionais, televisionados, acompanhados pela grande mídia. Uma série de gastos tipicamente eleitorais realizados durante pré-campanha, gastos esses de enquadramento já bastante conhecido das altas cortes eleitorais, com pesquisas eleitorais, vídeos de promoção pessoal voltados à eleição, constantes das ditas palavras mágicas, às vezes. O foco aqui é falar da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e Caixa 2. Nós tivemos, no que tange a superexposição, o acompanhamento na primeira filiação partidária de uma campanha a presidente da República. Uma campanha a presidente da República veio acompanhada de todo o acervo que a grande mídia coloca à disposição de um presidenciável. Então, acompanhamento do dia a dia das ações, isso sendo passado em todos os canais maiores de televisão, participação em todas as pesquisas eleitorais de presidente da República. Ele protagonizou propaganda partidária em mais de uma legenda. Todos os resultados de pesquisas e as notícias que voltavam-se à campanha presidencial tiveram o nome do primeiro investigado dentro do seu rol. Contrato milionário com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa, no primeiro pagamento. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. Se isso violou a isonomia e a paridade de armas. Com devido respeito, violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. E nós estamos falando aqui, de novo, de fundo partidário, dinheiro público, finalidade prevista em lei, contabilidade com transparência, não de dinheiro privado. O que está contratado e o que se prosseguiu durante toda a pré-campanha até a eleição dos investigados? Contratação e pagamento de coordenadores de campanha, advogados, passagens aéreas, 2 carros blindados 0 km à disposição dos investigados, eventos partidários, eventos públicos por todo o Brasil, passagens aéreas, motoristas, seguranças particulares, hotéis, inclusive o hub que provava aquele domicílio eleitoral fajuto em São Paulo, que não foi acolhido, pesquisas internas, marqueteiros, páginas em todas as redes sociais, impulsionamento de postagens nas redes sociais, contratação de staff pessoal, equipe de filmagem, produção de vídeos e marketing digital. Gastou sem precisar? Usou fundo partidário para quê? Para tirar férias? Para fazer turnê? Por favor. Foi para fazer pré-campanha. Para fazer tudo aquilo que, de fato, o 36A permite. Mas o TSE já falou. Permite, mas com moderação de gastos, sem despesas extraordinárias. É dinheiro público, excelência, é fundo partidário.
Senhor presidente, a maior dificuldade que nós tivemos nessa causa foi dizer a verdade. Ou, melhor, trazer a verdade. Porque, com todo respeito, e as sustentações que me antecederam, elas reproduziram esse padrão, há uma esquizofrenia absoluta do dia 1 dessa ação até hoje, que deve ser um dos dias finais. Isso porque, aqui da tribuna, foram trazidos valores diferentes de abuso daqueles que estavam nas petições iniciais, daqueles que foram ditos nas alegações finais, daqueles que foram ditos em entrevistas pelos meus colegas nos últimos dias para veículos de comunicação. Então, desde o começo, a dificuldade faz... Vem cá, qual é o valor do abuso? De quanto vocês estão dizendo que o senador Moro se beneficiou ilegalmente para só assim ser eleito senador no Paraná? E até hoje, da parte deles, não há resposta, com todo respeito. Quanto que eles estão dizendo que o senador Moro abusou e só por isso o senador Moro se elegeu no Paraná? Essa é a lógica das petições. E é importante quem está nos acompanhando entender isso. A alegação toda se baseia nisso. Moro começou uma pré-campanha 8, 9 meses antes, 10 meses antes, quando voltou dos Estados Unidos, fez lá uma pré-campanha robusta, teve lançamento da candidatura em Brasília, foi candidato a presidente, viajou o Brasil, foi para o Nordeste, foi visitar lá a estátua do padre Cícero, depois, trocando de partido, que foi traído pelo Podemos, como eu disse para Vossas Excelências nas conversas de entrega de memorial, e não vou controverter esse assunto aqui, porque não é nem objeto do processo, mas eu disse para vocês o que aconteceu na saída, para Vossas Excelências, me perdoe, a razão da saída dele do Podemos. Depois ele, traído pelo Podemos, vai para São Paulo para ser candidato ao Senado. Faz campanha só em São Paulo. Não pisa um dia no Paraná. Também se entende que isso fez com que ele se elegesse senador. Então as viagens dele para Tatuí, para Sorocaba, no interior de São Paulo, teriam refletido diretamente aqui no Paraná e só assim o Sérgio Moro teria sido eleito senador do Paraná. Essas são as duas teses, ou as teses principais postas nas petições iniciais. Depois ele vem para o Paraná, com o indeferimento da transferência de domicílio. Aliás, de início, uma das petições vem com a estratégia ou com a ideia de que ele teria vendido a candidatura presidencial dele. Sim, Excelências, isso estava nas iniciais. Consta que ele teria vendido a candidatura à presidência dele e aí então ele decidiu ser candidato em São Paulo. Aí, como combinou com o TRE de São Paulo o indeferimento lá do domicílio dele, e aí foi candidato aqui no Paraná. Olha a esquizofrenia, com todo respeito aos esquizofrênicos, que é uma doença séria, desse processo. Mas não tem muito mais como chamar. Bom, estranhamente, nos últimos dias, né, nessas entrevistas, o deputado Zeca Dirceu, do PT, deu uma entrevista agora, no dia 28, dizendo, abre aspas, o Moro só ganhou a eleição no Paraná porque houve uma fragmentação muito grande, um número muito grande de candidatos, e aí mesmo com 33%, se a gente compara com outros senadores eleitos em outras épocas, é um percentual muito pequeno. Zeca Dirceu falou há 3, 4 dias. Ou seja, cadê o abuso aqui para a eleição do Moro? Mas não foi só o Zeca Dirceu que falou isso, não. O Valdemar da Costa Neto, isso consta, esse primeiro trecho consta do memorial que eu deixei a Vossas Excelências na mesa, e esse outro aqui consta do processo. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Paulo Martins liga para ele. Valdemar, vou perder a eleição. Por quê? Pergunta Valdemar. Porque a Globo está colocando uma pesquisa de 30 dias atrás, em que eu estava atrás do Moro, e eles estão colocando a pesquisa a cada 15 minutos, isso vai acabar comigo. E foi o que aconteceu. Diz o Valdemar. Bom, isso não tem nada a ver com o Moro. Então não sou eu que estou dizendo. E há uma discrepância entre as razões políticas e as razões jurídicas. Mas vamos agora, deixando de lado as razões políticas. Mas está claro aqui que a primeira pergunta é, o senador Sérgio Moro se elegeu no Paraná por uma pré-campanha mais robusta? Definitivamente não. Aliás, a gente fez prova disso. O que está faltando aqui nesse processo, porque é muita argumentação, muito número novo, muita tentativa de aumentar a história toda e pouco documento no processo. Mas nós fizemos prova disso. A gente trouxe o Murilo Hidalgo aqui, o doutor Luciano conduziu a audiência. Murilo, que foi o Instituto de Pesquisa, Paraná Pesquisa, que mais acertou nas últimas eleições, eu perguntei para ele, falei, vem cá, a pré-campanha do Sérgio Moro fez ele ficar mais conhecido no Paraná? Murilo responde não.
não aumentou o nível de conhecimento do Sérgio Moro no Paraná do que ele tinha antes, em decorrência da Operação Lava Jato, em decorrência de toda aquela história. Ninguém está julgando a Lava Jato aqui, mas não dá para esquecer da onde ele veio. Não dá para esquecer que o nível de conhecimento dele, que as pessoas faziam manifestações em frente à Justiça Federal, ou no Paraná inteiro, o nome dele. Como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná? Como é que uma viagem para Tatuí, para Sorocaba, como é que esse gasto pode ser dito por alguém de forma séria, que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha, ou ter voto em Cascavel, Londrina? E é essa a pergunta que deve guiar Vossas Excelências. Não houve caixa 2 nas eleições, não houve nenhuma ilegalidade, então se cria uma tese bem construída, é verdade, bem criativa, melhor dizendo, de abuso na pré-campanha. Há algum caso de abuso na pré-campanha semelhante a esse caso do Sérgio Moro? Não. Essa história aqui, que aliás é nova, da tribuna, do acordo com a D7, que constou lá, que era, isso aqui com todo respeito, abuso de direito. Na hora do Podemos pagar os coitados fornecedores que trabalharam para fazer propaganda partidária, e não tem nada a ver com o Sérgio Moro, propaganda partidária, na hora de fazer o acordo e dizer, amigo, você recebe aqui 1 milhão e tanto se você assumir que foi para o Sérgio Moro. Porque sabe quando foi isso, doutor Luciano? Dezembro. Não foi antes, foi dezembro. Não sei se a instrução já tinha encerrado ou não, mas, ou seja, uma produção de uma prova para tentar influir o tribunal. Não gosto disso e acho que isso não deve ser considerado, até porque não está no processo. Sobre esse caso, é importante deixar muito claro, não há lei que regule pré-campanha no Brasil. Essa história de que o valor da pré-campanha é o valor que se pode ter antes é mentira. Não tem como prestar conta de pré-campanha. Nem o Moro e nem ninguém que quiser prestar contas. Aliás, nem o Moro, nem o Janones, que foi candidato a presidente e desistiu e foi candidato a deputado federal. Nem o governador Eduardo Leite, que desistiu e foi candidato. Assim, ninguém podia declarar. Nem o Ronaldo Caiado, que está fazendo pré-campanha agora. Nem o Boulos em São Paulo, que está fazendo pré-campanha agora. Ninguém pode declarar se quiser. Moro não podia, eles também não podem. Então, acho que é importante deixar isso claro. A própria legislação exclui gasto com advogado. No final eu vou falar e vou fazer a merecida defesa dessa história do Felipe, que foi outra tentativa que eles fizeram de embolar o meio de campo para ver se conseguiriam daí tirar uma tese de cassação. A lei diz o seguinte, você não precisa considerar, somar para fins de campanha os gastos do advogado. Ora, como é que eu não somo o limite de campanha, não somo advogado para o limite de campanha e se pretende considerar isso como abuso na pré-campanha? Ora, se não é algo, se é um indiferente legal para a campanha, me parece que com mais razão ainda deveria sê-lo para a pré-campanha. Então só aí eu já tiro R$1 milhão da história do Felipe. Já vou falar mais para frente do Felipe. Mas tem mais, tem as despesas todas que não tem, que tem relações com a atividade partidária. O Sérgio Moro era dirigente partidário. O Sérgio Moro viajava enquanto dirigente partidário, tinha salário do partido. Então se a gente tiver mais esses indiferentes aqui, você pode tirar mais 200 mil. Portanto, você já pode baixar mais 700 daquela conta. Se considerar com 2.300, você já baixou 3. Já baixou a metade só nesses 2 primeiros critérios. Terceiro critério, individualização. E esse aqui, para mim, com todo respeito, é o maior problema dessas ações. Porque se há esquizofrenia, doutor Dens, em relação ao valor, também há em relação à individualização. Olha o nível que se chegou aqui. O Podemos comprou um carro de 200 mil e o União Brasil comprou um carro de 200 mil. Nas iniciais, esse valor era todo na conta do Sérgio Moro, como se só ele tivesse andado nesse carro. Como se isso fosse um patrimônio dele. Não, não é patrimônio dele, é patrimônio dos partidos. Portanto, isso não pode ser somado na pré-campanha dele. E mais, teve lá um gasto com a Delanteiro, que era uma assessoria de marketing, de redes sociais, monitoramento. Ela fez monitoramento de rede para o Bivar, para o Bozella, candidato a federal, para a Rosângela Moro e para outros candidatos. Eles pegaram todo o valor e jogaram na conta do Sérgio Moro. Por que só na conta do Sérgio Moro, esses valores? Cadê a individualização? Que, como o advogado que me antecedeu disse, parabéns ao Ministério Público por ter feito o trabalho que eles não fizeram. Eu tive que fazer na defesa a prova negativa. Eles não fizeram a prova até agora, eles não disseram qual é o abuso que eles exerceu Sérgio Moro. Por fim, o último critério, benefício eleitoral. Com todo respeito, segurança pode desequilibrar uma eleição aonde? Onde? Segurança atrapalha. Desembargador Panza, Vossa Excelência não está no quórum, mas está acompanhando com muita atenção. Muito obrigado, inclusive. Segurança atrapalha. Segurança não deixa o candidato ir onde o outro pode ir. E mais,
Se falou muito em candidato médio. Quem era o outro candidato ameaçado de morte pelo PCC? Só ele. Portanto, como é que você vai comparar desiguais? Vamos comparar banana com banana. Se só ele era ameaçado, só ele podia ter segurança. Mas não só. O TSE decidiu agora no final do ano, na aprovação das contas do PSOL, que quando há ameaça de morte, pode-se usar dinheiro partidário para segurança. Era um caso das mulheres do PSOL. Me parece que segurança, independente do gênero, valeu para as mulheres. Ou seja, há precedente entendendo esse afastamento. Dos 2 milhões que concluiu o Ministério Público, excluímos aqui só os gastos com advogado, que é um indiferente legal, e mais os gastos com segurança, em vez de 2 milhões, o valor fica 774 mil. Ou seja, dos 2 milhões que o doutor procurador bem apontou as razões dele, eu respeito muito. Se excluirmos só segurança, motorista e advogado, o valor baixa para 1.200.000, o valor baixa para 774 mil, que significa 17%. Portanto, se quer chegar nos 30 do meu parecer, está aqui a resposta. Para concluir, senhor presidente, agradecendo a atenção, já foi explicada essa história do advogado mais uma vez. Como ela foi, de novo, trazida, R$1 milhão não foi só para o Felipe, R$1 milhão foi para pagar também o meu escritório. Ninguém pediu as notas fiscais aqui, senão eu teria mandado, sem nenhum problema. Em vez de pedirem quebra do sigilo inicial, podiam ter me pedido, eu teria entregue, não tem nenhum problema. E mais importante do que isso, ninguém tentou esconder esse fato. Isso veio na nossa defesa, doutor Dens. Consta lá, para concluir de verdade, porque esse assunto é importante e tem até a defesa à honra de um grande profissional aqui em Curitiba, um grande profissional no Estado, que é o Felipe Cunha. Aliás, é até inusitado, né? Normalmente o histórico sempre de primeiro suplente sempre pagou conta de campanha, né, de senador. Nesse caso aqui eles tentam dizer o contrário, que o primeiro suplente pagou o Moro para o Moro deixar ele ser primeiro suplente. É uma coisa, de novo, não tem sentido nenhum. Mas para concluir, em nenhum momento se tentou esconder. Desde a defesa consta claramente que os pareceres foram feitos em conjunto. Tem, inclusive, no memorial adicional que eu mandei a Vossas Excelências, a relação. São mais de 24 pareceres entregues nesse período, assinados pelo meu escritório, assinados pelo escritório do Felipe, demandas de direito civil ele fez, demandas de direito eleitoral nós assinamos em conjunto, que sim, ele pretende atuar nessa área, inclusive que agora está na política enquanto primeiro suplente. Então, assim, não tem nada de errado. Quem diz que tem errado é porque não viu o processo antes. Nada há de ilegal. O senador Sérgio Moro não se elegeu por conta de uma pré-campanha. O senador se elegeu porque o paranaense, assim, queria elegê-lo por conta de todo o histórico de combate à corrupção, e assim foi feito. Portanto, o que se pretende aqui é a improcedência das duas representações, com a manutenção do mandato dele e também da chapa. Muito obrigado. O procurador do Ministério Público Eleitoral, Marcelo Godoy, defendeu seu parecer favorável à cassação do senador Sérgio Moro. Os processos questionam os gastos relacionados à pré-campanha, período em que o então candidato desistiu de concorrer à presidência e optou por disputar o Senado. O Ministério Público Eleitoral calculou um gasto de R$2 milhões e considerou que esse valor foi excessivo para uma disputa ao Senado no Paraná, caracterizando, na avaliação do órgão, abuso de poder econômico. Diante dos gastos considerados excessivos, o Ministério Público Federal solicita a condenação do parlamentar por abuso de poder econômico.